dos anjos caídos. Vamos falar desse momento agora, né, da Rússia engrossando na direção da OTAN, ok? Vamos falar da pacificação momentânea de Israel assinando aí, né, um cessar-fogo com o Hezbollah. Vamos falar sobre o desdobramento de tudo isso, né, a nível de Brasil, inclusive a mudança de posicionamento de alguns políticos nossos, né, que agora já defendem, né, de maneira aberta toda uma posição contrária à fala deles, né, há cerca de pelo menos 24 meses atrás, como é o caso do deputado Tony de Paula. Não sei se você teve a oportunidade de ver já a fala dele como deputado federal pelo Rio de Janeiro e o posicionamento em favor agora de uma posição contrária aos posicionamentos de Israel. Alguma coisa está acontecendo, né? Então, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, né? Nós estamos recebendo um reforço de Além-Mar, né? Vamos receber aqui o nosso amigo Efraim, já fez live comigo lá no Instagram, e nós vamos estar batendo um papo aqui com vocês. Então, se inscreva, ativa o sininho, venha para o Clube do Assinante, printa, manda para o Zap 21 995 31 34 49, Zap 21 995 31 34 49, Zap 21 995 31 34 49. Nós vamos lhe mandar, a partir do seu print, um PDF de presente com 3 vezes o valor investido, tá bom? E você também tem a chance de mergulhar na plataforma Esquadrão Águia, né? Então, seja bem-vindo. Efraim, meu amigo, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Obrigado. do YouTube, ok? Beleza? Gente, só para atualizar vocês, né? O Efraim é um amigo de infância. É, O pelo menos de negócio origem comum. o negócio é sério, gente. Olha o que Deus faz. O cara está do outro lado da poça d'água e a gente estava quase que na mesma rua. Só misericórdia, né? Olha o que Deus Éramos faz. vizinhos de esquina, praticamente, né? Verdade, verdade, verdade. Só Deus mesmo, só Deus para explicar essas Jesuscidências, né? Jesuscidências. E aí, mas meu amigo, seja muito bem-vindo, né? Você, se puder, dá uma fala aí de uns 3, 5 minutinhos, apresentando quem você é para a turma aqui, né? E o trabalho que você optou por fazer aí do outro lado da poça d'água, para eles entenderem por que nós estamos aqui para conversar sobre a tecnologia dos caídos, né? E todos os últimos acontecimentos, já que, gente, ó, pensa em tempo real. Você vai ter que pensar em Efraim. Ah, eu já sou seguidor do Efraim lá, é em tempo real. Né? Eu ainda estou respirando e a padaria está cuspindo pão. Negócio é sério, negócio é sério, né? Eu nem sei se você já tem informação sobre essa onda da Rússia com a OTAN, que parece que a chapa esquentou de novo, né? Esquentou de Esquentou. novo. Esquentou mesmo? Esquentou mesmo? Esquentou mesmo, porque a OTAN não está colocando pano quente de maneira alguma. E a impressão que dá aqui na Europa, e eu tenho visto muitos militares europeus, principalmente portugueses, e até alguns militares da NATO, né, a OTAN, dizendo que eles realmente têm a intenção. Você vê que saiu um documento há umas semanas da Noruega, da Suécia e da Finlândia, mas antes de ontem, a Alemanha emitiu um aviso para todos os cidadãos alemães começarem a se preparar para um tempo de guerra, oficialmente. Então, a impressão que nós temos é que realmente não vai haver recuo da parte da NATO. E a NATO está se desgarrando um pouco da questão Trump, exatamente porque não é interessante para a NATO recuar nessa situação. Nós não vamos aqui especular o motivo que está levando a NATO a tomar essa posição, mas os principais países aqui da NATO estão realmente forçando uma situação, e eu acredito
que é exatamente por causa do Trump, porque ele já disse que quando ele assumir, ele vai cortar a ajuda da Ucrânia. E para confirmar isso é que o Biden, ainda no governo americano, literalmente obrigou o Netanyahu a assinar um acordo de paz com o Hezbollah no Líbano. Com o Líbano, né, e o Hezbollah, por consequência, ele obrigou, ele literalmente disse, ou você assina o acordo de paz, ou nós vamos cortar 100% da ajuda. E Israel não consegue manter a guerra sem a ajuda dos Estados Unidos. O que prova, vamos dizer assim, geopoliticamente falando, que a posição dos Estados Unidos oficial agora é realmente ir para cima. Se eles estão obrigando o Netanyahu a assinar um acordo de paz lá, é porque eles não podem manter duas guerras. Então, tudo aponta que os próprios Estados Unidos, antes da chegada do Trump, vai dar uma reforçada aqui na NATO, na Europa. Bom, e quanto a mim, eu sou o Efraim Marques, como disse aí, o doutor Alex Alves, que eu acompanho há bastante tempo, desde que ele só tinha... Eu lembro que eu entrei no canal dele quando ele tinha 7.000 seguidores. Olha, então, eu sou um seguidor antigo, né? E eu lembro que você começou falando negócio de Esquadrão Águia, eu falava assim, rapaz, ele é muito engraçado, muito legal, parece aqueles carioca que eu conheço, parece aqueles cariocas que eu gostava, e de fato você era, né? E o que acontece é que eu estudei no Rio de Janeiro, fiz faculdade de Economia na Cândido Mendes, só que quando eu estava no 5º período, Deus me mandou sair, literalmente. Eu era noivo, então, com a minha atual esposa, que nós fizemos 30 anos de casado agora em setembro, e Deus mandou eu sair da faculdade de Economia para estudar teologia, no meio do ano letivo. E eu falei, Deus, eu vou te obedecer, mas tu sabe que o seminário está fechado. Eu fui lá na Tijuca, no Seminário Batista do Sul, e falei, olha, eu vim aqui me inscrever. Eu fui muito sarcástico. Eu estava brigando com Deus naquilo, né, que eu não queria. Era filho de pastor, a única coisa que eu não queria era ser pastor. E na época eu acabei entrando para o seminário, o diretor acadêmico era amigo do meu pai de infância, que era amigo do pai, o pai dele era amigo do meu pai. E aí ele me reconheceu, não sei como, porque eu não via ele há mais de 20 anos, ele sabia quem eu era, de quem eu era filho, e disse, olha, tá tudo fechado, mas para esse aí você pode abrir. Ou seja, eu tive que entrar. Fiz teologia, estudei pós-graduação em teologia e fiz, interessantemente, um mestrado na época no Seminário Betel, ali no Lins, né? No Seminário Teológico Betel, fiz um mestrado em Ministérios Globais, que na época era um curso que veio em convênio com o Southwestern Baptist Seminary dos Estados Unidos, do Texas, e era um curso novo, falando sobre geopolítica, sobre os ministérios globais. Ninguém fazia isso. Isso foi no ano de 1994. Então, eu estudei mestrado em ministérios globais numa época que ninguém estudava nada de global. E dali eu fiquei com muito interesse por causa dos livros que eu fui obrigado a ler, né, por causa do mestrado, e acabei me aprofundando muito na questão geopolítica. Então, eu hoje, assim, desde então, nunca parei de estudar, sempre fui muito autodidata, aprendi inglês por minha conta, espanhol. E, bom, hoje eu estou aqui em Portugal por uma ordem de Deus, e, em resumo, é isso. E sou empresário aqui em Portugal, mas tenho negócio aí no Brasil também, tenho 2 empresas aí em andamento em Brasília, e estou aqui servindo ao Senhor e naquilo que Deus me ordenar fazer, eu estou para fazer e estou a serviço de todos que precisarem. Andei escondido, mas o doutor Alex foi enviado por Deus para me tirar de lá de trás das malhadas. Eu estava escondidinho aqui em Barbacena. Eu falei, me deixa escondidinho em Barbacena. Minha esposa ficava assim, meu bem, você não vai falar. Eu nem vídeo ao vivo fazia mais há muito tempo. Até o doutor Alex me convidar. Eu orei na primeira vez. Aí não aconteceu. Eu falei, tá vendo? Não era para acontecer. Aí ele me chamou a segunda vez, não aconteceu. Eu falei, tá vendo? Não é para ir. Aí na terceira deu tchum, né? A primeira faz tchan, a segunda faz tchum, aí foi o tchan, 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 tchan. E a resposta lá no Instagram tá bem interessante. A live tá bombando lá, tá bombando. Eu tive muito direct de pessoas que gostaram muito e nós falamos pouco, mas foi isso. E eu creio, assim, voltando ao assunto que você me perguntou, eu creio que nós vamos entrar, assim, num tempo A revista The Economist, né, ela mostra uma Europa, né, passando por um problema nuclear. Né? A esquerda, a gente olhando a revista de frente, né,
a capa, né? Vou até abrir aqui, tu dá uma olhadinha, você vai ver que há um olho ali também, há um olho, né? E o olho é justamente um ativo nuclear ali, né? Um ativo nuclear junto da primeira-ministra não, da presidente da União Europeia, não sei como é que é o termo que ele usa. A Ursula von der Leyen. Isso, a Úrsula está aí, e junto dela tem esse olho, né? Que é justamente o artefato o olho nuclear. Com a íris dele é o símbolo artefato nuclear, da energia nuclear. Então, tudo indica que no segundo semestre, né, de já deixar registrado aqui, né, nós vamos ter um incidente grande acontecendo dentro da Europa. Essa é a previsão, né? Da mesma maneira que Deus te mandou para ir, Deus mandou eu não pisar aí, né? Você vê que nós dois estamos em sintonia. Estamos em sintonia. Um vai, o outro fica. Um vai, o outro fica. Né? Mas vamos lá, meu amigo. Vamos fazer a leitura sobre os amigos caídos, porque essa turma do inferno, né, eles estão tocando um terror no planeta desde lá de trás, né? Desde lá de trás. Na tua análise, Efraim, né? Essa implicação deles ali nos sumérios, nos egípcios, astecas, nos maias, nos incas, a própria questão de Atlantes, essa onda de ET, né? Porque agora voltou, o ET voltou para pegar o Elliot, está né? Voltando o ET aí de novo à cena, né? Essa leitura tua a respeito dessa turma e o que você tem entendido, né, desses escândalos também que envolvem a própria NASA, né, que agora ela ficou, né, desmoralizada publicamente, né, com as imagens da maneira como foram decodificadas, que o homem nunca pisou lá em cima, então toda essa bagunça, e mais Hollywood, né? O Didi ali, com os problemas do Didi. Né? Então, os americanos estão envolvidos aí em muita treta, né? Muita treta. E parece que o Trump entra com apetite. Né? Então, uma visão geral tua, né? Pegando os caídos e indo para as questões específicas. Bom, a primeira coisa é que essa questão dos caídos, né, que nós sabemos, existe um grupo de estudiosos americanos que são... Eu, na verdade, acompanho eles também há muitos anos. Um morreu agora, para nossa tristeza, esse ano, que foi o Thomas Horn. Mas eu acompanho o Alberino, o Timothy Alberino, Thomas Horn, Derek Gilbert, todos esses expoentes. Morreu também um outro ano passado, que era muito importante também nesse estudo dos nefilins, que são os caídos, né? Inclusive, você tem a Bíblia em mãos agora, doutor Alex? Tem. Você sabe que tem um versículo que eu acabei de ver aqui, que foi traduzido, um pouco mal traduzido para dar sentido, que é Isaías, capítulo, capítulo 26, 14, sobre os caídos. É um versículo, deixa eu ver se é isso mesmo, para não... É que eu abri no telefone que está aqui, e aí eu perdi aqui. Bom, Isaías 26, 14. Fala, morrendo eles, não tornarão a viver. Falecendo, não ressuscitarão. Por isso os visitastes, os destruístes e apagaste toda a sua memória. Pois bem, eu vou fazer aqui uma pequena correção desse texto, que está mal escrito. Ele é assim: mortos não tornarão a viver. Na tradução... eu estou na tradução revista e atualizada. Diz assim: mortos não tornarão a viver, sombras não ressuscitam. Você sabe qual é a palavra traduzida para sombras? Rafá. Está dizendo que gigantes não ressuscitam. A palavra original hebraica aqui, sabe, dos refaíns que tinham lá em Gênesis capítulo 9, fala dos refaíns, também em Números, que Moisés lutou contra a tribo dos refaíns, que eram os gigantes. A palavra aqui em 26, 14, e veja, esse texto eu acabei de ler um pouco antes da live e fiquei impactado quando eu vi essa tradução. Mortos não tornarão a viver, sombras não ressuscitam. A palavra sombras, que foi traduzida aqui como sombras, às vezes é traduzida como espírito, ela vem da palavra rafá.
E Rafá é o prefixo da palavra gigante, e os gigantes não ressuscitam. Então, a Bíblia ela trata dos gigantes desde o início até o fim, que são a palavra gigas, ou né, gigantes, que foi traduzida também como Rafá, os Rafaíns. Tem vários nomes em hebraico que dão... que apontam para essa raça que viveu muito antes do dilúvio e também depois do dilúvio. Deixa e eu eu te fazer uma recomendo pergunta. o livro Trevas, do Dr. Alex, e depois lá do capítulo, que ele fala do capítulo, na página 274, ele fala um pouco sobre a origem, né, como os gigantes conseguiram passar da arca para frente. Porque o principal motivo do dilúvio foi para acabar com esta raça, porque havia muita mistura genética, e isso é interessante, dentro da raça humana. Praticamente a única linhagem que permaneceu pura de Adão até o dilúvio foi a linhagem de Noé. Por isso que em Gênesis capítulo 6, o Senhor fala que Deus achou Noé graça diante de Deus, pois ele tinha uma genealogia, a palavra ali, uma genética pura, ou seja, uma genética sem mistura com aqueles gigantes, porque eles haviam contaminado, a palavra é essa, eles tornaram imundo todo o DNA que havia na Terra. Eles se tornaram poderosos, famosos, eles eram grandes corporativistas, eles tinham grande poder na época e influenciavam todas as políticas do mundo e se alimentavam literalmente de animais e de carne humana. E chegou um ponto em que aquilo subiu às narinas de Deus, e Deus disse: já não me agrado mais de ter um homem sobre a terra, e lhe darei mais 120, apenas 120 anos. 120 anos foi o período de vida que o homem passou a viver no máximo, e também o tempo que o homem teria para se arrepender. E aí nós vemos o dilúvio chegar, e Deus preserva Noé porque ele tinha uma genética pura, no sentido de não ser misturado com os nefilins. Como eles voltaram depois pela linhagem de Cã, nós sabemos que eles continuaram vivendo na Terra, e eles têm uma religião muito permanente. Por exemplo, minha esposa estava estudando hoje aqui, e ela estava estudando na Bíblia cronológica, e ela me perguntou assim, que ela estava lendo Atos, e ela falou assim: Estevão falou do Deus Renfã. E eu falei assim, caramba, já faz tempo que eu não estudo sobre o Deus Renfã. Então eu fui lá dar uma olhada nas anotações que eu tinha e me dei conta de que o Deus Renfã está citado na capa da The Economist, porque ele era conhecido como pelos assírios como Adar, e ele era o deus representando Saturno, e está lá no topo da The Economist o planeta Saturno, e ele é uma das divindades que era adorada por essa religião antiga dos gigantes, que se tornou uma religião de mistérios, também conhecida no pós-dilúvio como Babilônia a Grande. Então, hoje, nós vemos grandes nomes aparecerem em nossos dias, também com grandes tecnologias, fazendo mistura genética, colocando chips no cérebro para melhorar o homem. E isso me chamou a atenção, porque esse impacto desses gigantes, que já não são pessoas de grande estatura, mas pessoas com grandes nomes, famosos. A grande estatura ficou para trás. Eles adaptaram melhor essa mistura genética. Mas as outras coisas, o destaque, a maneira poderosa de se mover, existem grupos hoje no mundo em que eles controlam a riqueza. Eu conheci um empresário, eu fui consultor empresarial por muito tempo no Brasil, também tem uma empresa de consultoria aqui, e eu lembro que uma vez eu dei a consultoria para o dono de uma fábrica que estava crescendo muito, e quando ele chegou a um nível X de riqueza, ele foi procurado por um grande nome da cidade, do Rio de Janeiro, que procurou ele e falou assim: você já chegou no topo do que você pode. Se você quiser passar daqui, não tem problema, nós vamos deixar, mas você tem que entrar para esse grupo, e que não é nem negócio de maçonaria, você tem que entrar para esse grupo, fazer algumas coisas que nós vamos te indicar, e aí você vai ter acesso à verdadeira riqueza. Se você quiser acessar acima disso, vai ser assim. Se não, você fica aí e não passa disso, que está tudo certo, ninguém vai mexer contigo. E ele tinha um pouco de orientação espiritual, e ele disse: não, eu vou ficar por aqui mesmo, para mim já estou satisfeito. Ele já estava bem rico. E muita gente não sabe que a riqueza também é controlada. Existem níveis de riqueza que você não pode acessar, a não ser que seja autorizado e permitido, porque ainda há governo
gigantes, desses descendentes dos gigantes na Terra. Só que hoje eles têm essa roupagem mais acadêmica, mais corporativista. Efraim, só para corroborar o que você está dizendo, né? No embate da Prefeitura de São Paulo, o Inácio citou isso em relação ao Marçal, de que foi permitido para ele chegar onde ele chegou. Isso está gravado, inclusive. Você falou, me veio logo. Sim, o próprio Jair Bolsonaro. Quando eu ouvi, né? Quando eu ouvi a fala, né? Ela não soou bem no meu ouvido, não me soou bem. E agora você dizendo, né? Então a coisa ficou mais caracterizada, contextualizada. Mas aí deixa eu ler aqui, ó, Judas, já que tu puxou para a Bíblia, né? Vamos pegar a epístola de Judas. Ó, em Judas, ele diz o seguinte, lá no versículo 6, 1:6 de Judas, né? Que é um livro que Lutero queria ter tirado, né? Lutero queria ter tirado, né? Houve um embate, né, na reforma e o livro ficou e Lutero queria ter tirado. Uma hora dessa eu vou te puxar para a gente falar de Lutero. Eu estou terminando os levantamentos. O negócio sério. O antissemitismo. É isso, mas aí a gente vai conversar, né, sobre Lutero. Mas vamos lá, olha só. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então, está falando de Enoque, está falando da turma, né, que ficou aprisionada. Então, existe uma turma que está aprisionada. Aí ele diz, ó, assim como Sodoma e Gomorra e cidades vizinhas, já, que havendo se entregue à fornicação, como aqueles, está citando os caras, a prostituição, a maneira, né, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Não obstante, também, estes, de novo, está falando dos caras, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e blasfemam das potestades. Aí ele fala, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito com Moisés, o único registro bíblico, né? Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais se corrompem. E aí vem toda uma sequência, né, de conduta deles em cima disso. Então, na realidade, no livro, né, de Judas, nós temos aí a alusão ao livro de Enoque, né? Está ali bem colocada essa situação. Na tua percepção, né, esse avanço dessas civilizações que eu citei está diretamente ligado à influência deles? Primeira pergunta. Né? Segunda pergunta, nós tínhamos um século, né, até o 19 na charrete, no cavalo. Né? E temos o final do século XX, com foguetes sendo lançados para cima, né? Satélites, aviões, quer dizer, uma mudança brutal em apenas 100 anos. E agora, a partir de que rodou o bendito processador quântico, o computador quântico, lá na China, em novembro de 2021, a gente passou a avançar 100 anos do século XX por ano. Então, 2022, 23, 24, 300 anos de século XX, em apenas 3 anos. Né? Então, são 101. Então, tudo isso, no teu entendimento, é a influência desses caídos, da tecnologia, e acima da cabeça, na revistinha, se tu viu aí, tem um símbolozinho sumério da cabeça do Zelensky. Existe um símbolo sumério. Ah, sim, é verdade. É sumério, né? Que faz alusão à tecnologia dos caídos aí. Eu ainda estou tentando decifrar esse símbolo. Se tu conseguir, vai me ajudar um monte. Você vê que eu até postei um vídeo, não sei se o doutor viu, que o rosto por trás, escondido, ele tem o olho do lado direito. Eu estou até olhando agora, do símbolo nuclear, o olho esquerdo com o olho
que tudo vê do dólar, né, da pirâmide, do topo da pirâmide do dólar, mas embaixo do Trump tem um nariz que fica com um cifrão, e embaixo do cifrão tem uma rede. E ao lado do Trump, dentro do rosto dele, tem um foguete. Tem. E a boca dele está abaixo de um desenho de um dólar e também de um quadro de fissão nuclear. Então, quando você olha ali, aquele rosto, ele é muito parecido com o do Elon Musk, né? Sim. E por quê? Porque parece que nós estamos vivendo a grande, vamos chamar, a grande manifestação dos poderosos dos nossos dias, que nós não vamos chamar de outro nome aqui na nossa, para não criar problema, mas vamos dizer